eu faço o engate do fio, gente, mas você pode fazer aí da maneira que você achar melhor, viu? Eu puxo aqui meu fio, ó, botei aqui a agulha, puxo o fio, deixa a agulha aqui e eu vou dar 2 nozinhos simples aqui por cima da agulha, ó. 2 nozinhos simples mesmo, não precisa ser muito apertado, ó. Opa. Dou aqui o primeiro nó e dou o segundo nó. Eita, que essa unha grande atrapalha eu fazer as coisas, mas ela fica belíssima, apesar de ela estar precisando de manutenção, que tá lascadinha aqui já. Fiz os 2 nozinhos e aí eu puxo aqui através daqui. Aqui eu já conto como um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha para dar altura e mais uma correntinha como se fosse separação, tá bom? Laço meu fio, pulo um ponto aqui, ó, da carreira de base, venho pro próximo e faço um meio ponto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho pro próximo, faço meio ponto e pronto, gente. Esse é todo o ponto base da nossa saia. Meio ponto, correntinha de separação, pula um na carreira de base e faz um meio ponto, ó. Só isso aqui, ó. Pula um pontinho na carreira de base e faz um meio ponto com uma correntinha de separação e pronto. Esse é todo o nosso ponto da saia. No final, gente, da minha volta, Roberta, eu terminei aqui, não tenho o suficiente para terminar pulando um. Não tem problema, gente, a gente faz assim, ó. Como aqui a gente vai estar aumentando, não tem problema, aqui a gente não pula nenhum ponto, ó, faz logo um ponto do ladinho do outro, porque faltou um para fechar certinho, ó, faço aqui o próximo um do ladinho do outro, faço minha correntinha, e aí eu venho lá, ó, lembra que a gente subiu aqui como se fosse o ponto baixo, mais as 2 correntinhas, então a gente vem na segunda correntinha, ó, aliás, na primeira correntinha, que a outra a gente deixou de espaço, né, e fecha aqui com baixíssimo, e terminei minha volta. Aí, como é que a gente faz? Como que a gente vai fazer esse ponto alternado, né? Eu vou caminhar pra cá, pra dentro desse ponto, com um ponto baixíssimo, ó. Então, eu venho aqui em cima dessa correntinha e faço um baixíssimo. E aí, aqui, ó, dentro do ponto, eu faço ponto baixo. Faço mais minhas 2 correntinhas, uma e 2, pra poder configurar aqui, ó, como se fosse esse ponto, esse primeiro ponto baixo aqui, mais essa correntinha à altura do ponto, e mais uma correntinha de separação. E venho agora, eu vou fazer meus pontos em cima da correntinha, ó. Então, ó, vai ser correntinha, ou meio ponto em cima de correntinha, uma correntinha de separação por cima do meio ponto da carreira anterior, e venho para a próxima correntinha e faço meu ponto, ó. Então, vai ser desse jeito aí a trama do meu trabalho. O que é que eu vou fazer aqui agora pra gente fazer mais aumentos? Aqui agora, como a gente configura aqui assim, ó, como se fosse ponto dobrado, né? Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, eu vou fazer um aumento, ó, faço aqui minha correntinha de separação. E aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer os 2 pontos aqui, ó. Faço meu primeiro ponto em cima da correntinha. Faço minha correntinha de separação. E aqui no mesmo intervalo, eu faço outro ponto pra gente ir aumentando o nosso trabalho, ó. E aí, vai ficar desse jeito o meu aumento. Faço a correntinha e aí sigo de novo. Aí, como eu disse pra vocês, gente, se vocês quiserem aumentar o intervalo de aumentos ou diminuir, se você diminuindo, você vai deixar aumentar ainda mais essa peça, né? Você aumentando, você vai não vai aumentando tanto a peça, entenderam aí? A lógica, a mesma lógica aqui da distribuição dos pontos, ok? Aqui, ó, aqui tá aquele aumento que a gente acabou de fazer, aí eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer mais um ponto aqui sem aumento. Faço a corrente de separação e aqui eu vou fazer outro aumento. E aí o aumento é dessa maneira que eu falei pra vocês. E aqui, gente, a gente vai distribuir aumentos nessa carreira inteira, aumentando em direção ao quadril, beleza? Ó, gente, cheguei aqui no final da carreira. Final de carreira vai sempre ser igual, ó. Vou fazer aqui meu último ponto. Fiz a correntinha aqui já de separação. Faço o meu último ponto. Faço a minha última correntinha de separação e fecho aqui com baixíssimo, ó, deixando uma correntinha aqui, ó, conta aqui o ponto baixo, aquela correntinha,
que a gente faz, ó, eu pego aqui na correntinha, faço o baixíssimo, e aí eu vou correr com ponto baixíssimo pra cá pra dentro. Ó, faço aqui o ponto baixíssimo. Ó, corri aqui com ponto baixíssimo, que a gente tá trabalhando alternado. Aqui eu já faço o ponto baixo, faço minhas duas correntinhas. E aí, como é que a gente vai fazer aqui agora, gente? Eu vou fazer sempre uma carreira sem aumentos, que foi essa primeira aqui que a gente fez, e alternando com uma carreira com aumentos, que é essa daqui, ó, onde a gente acabou de aprender a fazer os aumentos, ok? Então, essa daqui, eu vou só fazer normalmente aqui o ponto, sem fazer aumentos. Aí, na seguinte, eu já faço com aumentos. Por que que a gente faz isso? Para poder esses aumentos não ficarem marcados na peça, não ficar, ó, bem aqui tem um aumento e tal, para não ficar aquele acabamento grosseiro, ok? Então, ó, cheguei aqui em cima daquele ponto que eu fiz o aumento, ó, aí eu faço um ponto aqui, normalmente, dentro dessa correntinha aqui do meio, ó, ok? E aí, sigo fazendo o meu trabalho. E aí, gente, a gente vai distribuir esses aumentos até chegar na largura o suficiente do quadril. E aí, quando chegar lá no quadril, eu volto com vocês para dar tanto orientações da troca de cor, que vocês já sabem como é que faz, é a mesma coisa. Você só vai agora trocar a cor nesse ponto. E orientações de medida, tá bom? Então, sigam aí alternando, fazendo uma carreira de aumentos e uma carreira sem aumentos. Começo e final de carreira sempre igual, e não esqueçam de caminhar com o baixíssimo pra gente manter aí esses pontos alternados, ok? Então, meu babies, dei aqui uma avançada, mas todas as carreiras são as mesmas, viu? O que vai excetuar aqui no trabalho. E aí eu tenho que falar aqui de uma alteração que eu fiz pra vocês. Eu disse que eu ia aumentar uma carreira sim ou não, mas eu tava pensando na lógica de trabalhar com ponto alto, né? Que o ponto alto é mais extenso. Então, quando você alterna uma carreira e outra, você tem mais tempo aí de aumento. Aqui, como o ponto é menorzinho, ó, ele é mais compactozinho. Quando você aumenta lá, aumenta demais, né? Então, eu alterei aqui, ó. Essa daqui foi aquela de aumento que a gente fez. Aí eu fiz duas carreiras aqui. Fiz outra de aumento, ó. Tá bem aqui o aumentinho, dá pra ver. Aí depois 8 pontos, contando só os pontos médios, fiz outro aumento. E aí, gente, eu percebi que se eu fizesse assim, ia aumentar demais. Então, o que foi que eu fiz? Aqui na próxima, ó, eu contei 4 carreiras. Aí que eu fiz outra de aumento, beleza? Então, aqui, ó, fiz uma de aumento. Aí fiz o intervalo de 2 carreiras sem aumentos. Aqui um com aumento. E aí eu fiz 4 carreiras ininterruptamente sem fazer aumento. E aqui eu fiz outra, ó, bem aqui dá pra identificar o aumento. E aí quando chegou aqui, gente, eu já atingi o tamanho que eu precisava. Se você quiser saber da minha medida, contando aqui minha circunferência, deu 122 pontos médios, né? Sem contar com a correntinha. Aí você dobra e tem o valor, beleza? Então, contando só os pontos médios, como a gente contou aqui nos aumentos, eu fiquei com a circunferência aí de 122 pontos. Por que eu tô falando desses pontos pra vocês? Porque eu vou falar agora de medidas com vocês. De ponto, gente, só pra gente ter uma noção, vocês terem uma noção do lado daí da minha tensão de ponto. Meu ponto, ele é considerado mais folgadinho, ó. Mesmo eu usando a agulha 1,75, e você vê aqui que esse ponto tem bastante elasticidade. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como eu quero essa saia mais soltinha no corpo, se eu quisesse ela mais ajustada, eu ia tirar aí uns 15 centímetros da circunferência final. Como eu quero ela um pouco mais soltinha, eu vou tirar aí 10 centímetros da circunferência final. Então, do que é que tu tá falando, Roberta? Então, gente, você vai pegar a sua circunferência do quadril. A minha eu tenho 130 centímetros, beleza? Normalmente é um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar 10 centímetros dessa circunferência final. Como a gente tá trabalhando aqui circular, então a gente tá aqui com essa parte da frente, né? Dessa minha parte da frente aqui, eu tenho mais ou menos uns 60 centímetros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, já ajustando aqui a fita métrica. Ó, tenho mais ou menos aqui uns 60 centímetros medindo aqui, ó. E aí, como eu vou tirar 10 centímetros, isso aqui já é o suficiente pra mim, beleza? Então, se você estiver trabalhando com esse fio, tiver uma tensão de ponto mais ou menos parecida com a minha, é dessa maneira que eu faço. Então, aqui, como eu tenho 60, 60 mais 60, 120. Isso aqui é o suficiente pra acomodar meu quadril com conforto, um pouco mais soltinha, como eu disse pra vocês. Se você quiser ela mais colada ao corpo, aí você pode tirar uns 15 centímetros da circunferência final, mas
Isso depende muito da sua tensão de ponto. Se seu ponto for mais apertadinho, talvez você tenha que tirar menos. Se seu ponto for mais folgado que o meu, você tem que tirar mais. É isso que eu sempre falo nos tutoriais pra vocês. Essa coisa de quanto que eu tenho que tirar, gente, depende muito da sua tensão de ponto, do fio que você tá usando, da sua maneira de tecer. Isso aí você só vai descobrindo à medida que você vai fazendo, beleza? Recapitulando aqui, ó, a gente fez aumento aqui, 2 carreiras sem aumentos, depois fiz mais um aumento, depois 4 carreiras sem aumentos e fiz uma carreira de aumentos. E a partir daqui, gente, ó, eu fui fazendo tudo daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês, sem aumento nenhum. Aí eu vou só começar aqui a carreira com vocês, que agora é até o quase final. Talvez eu faça só alguma coisinha diferente lá no final e eu volto pra mostrar pra vocês. São carreiras circulares sem aumentos, ó. Quando você for engatar o fio, deixa eu botar aqui de pertinho. Quando você for engatar o fio aqui, você lembra que a gente tá trabalhando pontos alternados. Então, você engata sempre aqui em cima da correntinha, beleza? E aí, se você for continuar com a mesma cor, como eu mostrei lá pra vocês, você corre com o ponto baixíssimo. E se você for fazer a troca de cor, você faz aqui como eu fiz, ok? Então, todas as carreiras são iguais agora, gente. Tá bom? Esse tutorial às vezes fica mais extenso, só porque eu gosto de explicar mesmo bem detalhadamente para que todo mundo consiga fazer, ok? Então, ó, agora todas as carreiras são iguais até o final e você vai trabalhar até o comprimento da sua preferência, beleza? Sempre aqui no final fecha com baixíssimo. Se você for fazer a próxima carreira da mesma cor, você corre com baixíssimo. Se você for fazer diferente, você corta o fio e já engata o fio aqui em cima da correntinha, ok? Então, encontro com vocês aí, pra vocês já, pra mim vai demorar um pouquinho. Depois, gente, eu passo assim a peça bem devagarzinho pronta, caso você queira copiar a sequência de cores, ok? Gente, como eu disse pra vocês, eu tô refazendo essa saia, né? Ó, tá aqui, ó, acho que essa foto, acho que foi logo depois que eu terminei ela, acho que uns 2 dias depois, não sei, eu já tinha usado ela uma vez, então ela já tinha descido um pouco, né? Como ela é uma saia curta, não é uma saia longa, se eu tivesse fazendo essa saia longa com o fio Anne, eu ia terminar bem por aqui assim ela, ó, uns 15 centímetros antes do meu calcanhar. Porque com o peso do fio, ela dá uma cedida e cede. Como ela é curta, eu terminei ela bem por aqui assim, ó. Aí como ela é curta, aí você entende, né? Que como se a saia é longa, ela vai ter mais material, ela vai pesar mais. Como ela é curta, ela tem menos material, então ela vai pesar menos. E aí, gente, essas coisas aqui você só aprende mesmo fazendo, viu? E entendendo como se comporta cada fio, como vai se comportar seu ponto. Então, isso aqui eu tô passando a minha experiência pra vocês, beleza? Então, repetindo, se eu tivesse feito ela longa, nesse mesmo ponto, eu ia terminar bem por aqui, assim, ó, no meu calcanhar. Uns 15 centímetros antes, que aí depois que eu usasse, ela ia descer. Aí, ela aqui eu terminei uns 7 a 10 centímetros antes do tamanho que eu queria. Então, aqui, ó, ela já ficou com o tamanho que eu queria. O problema dessa saia... Não, e inclusive eu vou fazer ela desse mesmo tamanho aqui. O problema dessa saia não foi que ela desceu muito, foi que, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar pra essa... Ó, eu adorava essa sandália. Eu comprei ela por 10 reais, usei ela há muito tempo. Ó, tá vendo bem aqui, ó? Bem aqui nesse pontinho aqui, ó. Aqui eu desci ela reta, né? Depois que eu cheguei na largura do quadril, eu fui descendo ela reta. E aí o que foi que aconteceu? Com o tempo, essa parte aqui, ó, começou a ceder muito. Aí ficou tipo assim... feio, ficou folgado assim, ficou como se tivesse desajustado a peça. Aí por isso que eu disse pra vocês que aqui eu fiz a largura dela agora menor, né? Que a gente fez aí os 120 centímetros de circunferência. Na época que eu fiz, eu acho que eu fiz justo do meu quadril. Aí quando deu essa parte aqui, ela foi e cedeu, né? E ficou estranho. Aí qual é o outro ajuste aqui que eu vou fazer? Eu tô bem aqui, ó. Essa parte laranja aqui, ela tem 6 carreiras. Então eu tô bem aqui nela, ó. Bem aqui no início da 4ª carreira. O que é que eu vou fazer? A partir daqui, eu vou começar a fazer algumas diminuições. Por quê? Pra poder essa parte aqui, quando ela ceder, ela não ceder tanto e ficar a aparência de que... Aqui eu ainda não tinha cedido tanto, né? Que só fazia uns 2 dias que eu tinha terminado. Mas depois ela cedeu bastante. Então eu vou fazer algumas diminuições aqui. Pra quê? Pra quando ela ceder, ela se manter visualmente do mesmo tamanho. Porque aqui, gente, ó... Principalmente quem tem um quadril muito largo como eu... O que que acontece? Aqui, ó, tem o quadril, tem o seu corpo para manter a peça no lugar, né? Aí, quando chega bem aqui, se você descer reto, principalmente nessa modelagem mini saia, quando ceder, isso aqui vai ceder e não vai ter onde se apoiar no seu corpo. Então, vai ficar
estranho. Por isso é que eu vou fazer algumas diminuições. Aí, vou mostrar pra vocês como é que faz as diminuições. Vou fazer o experimento aqui de quantas diminuições eu preciso fazer. E aí, eu volto pra vocês pra dizer quanto, entendeu? Então, a minha aulinha aí de modelagem, principalmente pra quem tem o quadril largo, a gente vai fazer algumas diminuições. Então, visualmente, a primeira vez que você usar, essa parte aqui, ela vai parecer menor. Mas aí, com o tempo, quando ele ceder, vai ficar assim, mais ou menos, descendo da mesma largura do quadril. Esse é o efeito que eu quero. Talvez eu faça até ela um pouquinho menor aqui, chegando mais próximo ao corpo, beleza? Mas, gente, tipo, mais uma vez, se você quiser descer ela reta, você também pode ceder, porque eu estou fazendo a correção dessa saia. Se você quiser continuar cedendo ela reta até chegar ao comprimento que você quer, beleza. Então, daqui, ó, deixa eu mostrar aqui da outra foto. Daqui da altura da minha cintura, que eu uso cintura alta, até aqui essa quarta carreira que eu vou começar a diminuir, eu tenho 40 centímetros, beleza? Aqui eu tô lá naquela carreira que eu falei pra vocês, ó, eu fiz 1, 2, 3, aqui eu tô na quarta carreira de laranja, e como eu disse pra vocês, da minha cintura, ó, que eu gosto de cintura alta, até aqui essa altura que eu vou começar as diminuições, eu tenho 40 centímetros, tá? Então aqui, ó, eu fiz 15 pontos, contando só aqui os pontos médios, sem considerar as correntinhas, fiz 15 pontos, e vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai distribuir as diminuições, ok? Deixa eu ajustar aqui meu fio. Esse aqui é o meu 15º ponto. Vou fazer uma correntinha, deixa eu botar aqui mais pertinho. Opa! Perdão, gente, aí é porque meu cachorro não pode ver uma poeira cair na rua que ele se desespera. Ó, então aqui, ó, tô aqui no meu 15º ponto. E aqui, ó, fiz uma correntinha. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, laço meu fio. Aí eu venho aqui no meu próximo intervalo de correntinha, como se eu fosse fazer o ponto normalmente. Só que eu venho aqui, ó, laço meu fio e deixo na agulha. Venho pro próximo intervalo aqui de uma correntinha, ó. Puxo meu fio e aí eu vou ficar com 4 laçadinhas na agulha. E aí eu puxo essas 4 laçadas de uma vez. Ó. Isso aqui, gente, é uma diminuição, beleza? Ó, tá vendo aqui, ó, que como se eu pegasse esses 2 pontos aqui, esses 2 intervalos juntos. E aqui eu continuo o meu trabalho normalmente. Faço uma correntinha, verifico aqui que eu fiz esse ponto aqui e vou pro seguinte. E aí eu faço mais 15 pontos e faço uma diminuição. Faço mais 15 pontos e faço uma diminuição. Ok, gente? Aqui de outro ângulo, gente, pra vocês. Na verdade, outro ângulo não, o mesmo ângulo, só que mais aberto pra você ter uma noção aí do melhor do ponto, da perspectiva do ponto. Tá aqui, ó, bem aqui tá a minha diminuição. Fiz mais 15 pontos e vou fazer aqui a minha diminuição. Ok? Correntinha de separação. Eu fiz o último ponto nesse intervalo bem aqui, ó. Aí eu vou fazer agora nesse, eu vou fechar esse e esse juntos. Faço o ponto, metade do ponto aqui, parte do ponto deixo na agulha. Venho pro próximo intervalo, puxo meu fio e agora eu fecho essas 4 laçadas de uma vez. Faço a correntinha e continuo o meu ponto normalmente, gente. Aí vou fazer os 15 pontos e depois eu faço a minha diminuição novamente, ok? Então, as carreiras de diminuição vão ser desse jeito. Vou ver aqui quantas eu vou precisar, como eu vou fazer e volto pra falar pra vocês. Então, gente, avançando aqui, fiz aquela carreira de diminuições com vocês, ó, de 15 em 15, tá aqui o marcadorzinho. Depois fiz mais uma mantendo, ó, sem diminuições. Essa daqui que tá sem o marcador, eu só mantive a mesma quantidade de pontos, não fiz nenhuma diminuição. E depois fiz mais uma de diminuição, aqui também de 15 pontos. E aí, gente, é o que eu disse pra vocês, ó, é só uma leve diminuidinha, ó. Se você ver bem aqui, dá pra você ter uma noção. Botar bem aqui ó, tá vendo? Que aqui vinha do tamanho, aqui deu uma leve diminuidinha, então é só isso aqui que eu queria, só essa leve diminuidinha para depois essa parte de baixo não abrir demais. Mas mais uma vez, se você só quiser descer reto, você também pode, viu? É só um pequeno ajuste que eu fiz, que eu quis fazer para a modelagem ficar mais do meu gosto. Então agora, gente, a gente já tá praticamente terminando aqui, ó. Depois eu fiz só mais aqui completou 6 carreiras, né? Aqui na quinta eu fiz diminuição. Aliás, na quarta eu fiz diminuição, na quinta eu mantive, e na sexta diminui de novo. E depois aqui nessa eu fiz 2 carreiras roxas sem diminuição nenhuma, só mantendo, e as 3 vezes do mesmo jeito. E agora que já atingi o tamanho que eu queria, vamos só finalizar a nossa peça. Aqui a última carreira, gente, é só de meio ponto, ó. Eu vou só fazer meio ponto. Aqui eu conto como um ponto baixo, onde eu fiz o engate do fio.
faço mais uma correntinha para dar altura. Opa! E aqui, ó, em cima de meio ponto, vou fazer meio ponto. E em cima de correntinha, vou fazer vou fazer meio ponto, desculpa, ó. Só fazer essa carreira todinha de meio ponto. Aqui eu não vou fazer diminuição nenhuma, ok? Só manter a mesma quantidade de pontos e vai ser a última carreira do nosso trabalho. Terminou aqui, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Chegamos aqui no final, gente, a gente vai terminar a carreira do mesmo jeitinho que a gente terminava as outras, ó. A gente vai fechar aqui com o baixíssimo, ó, fiz o último meio ponto. E, ó, venho aqui naquele ponto baixo e a correntinha que eu subi. E aí, insiro aqui a agulha, ó, e fecho com o baixíssimo. E agora aqui corto meu fio e finalizo o trabalho. Depois só arrematar esse fio aqui, esconder o fio e finalizar o trabalho. Eita, que meu cortador tá cego. Então, gente, conforme prometido, vou passar aqui a sequência de carreiras para vocês e a quantidade de carreiras, né, das cores, caso vocês queiram reproduzir igual. Aí, aqui em relação ao comprimento, gente, aqui, ó, da cintura até lá a barra, eu fiquei com uns 49,50 centímetros. Aí, como eu disse para vocês lá anteriormente, fiz um pouquinho mais curta do que eu preciso, porque ela vai pesar um pouquinho, né? E aí, eu já falei para vocês toda a questão de fazer tanto menor no comprimento quanto na largura, beleza? Então, vamos aqui para a sequência. Começamos aqui com essa cor crua, né? Esse cremezinho. Depois eu fiz 4 carreiras do verde, 2 do lilás. Ó, bem aqui dá pra ver um aumentinho. 6 amarelas, 2 desse ultravioleta, uma do cremezinho. Eu usei pouquinho desse aqui, porque quando eu fiz na época, né? E agora também, que eu desmanchei pra refazer, eu tinha pouco, mas eu queria essa comunicação, ó, do cremezinho no restante da saia do que tem no cós, beleza? Continuando, 4 laranjas, 2 azuis, aqui tem 7 do ultravioleta, 3 verdes, 2 do cremezinho, 3 lilás, 2 amarelas, aqui tem 4 azuis, 2 laranjas. Aí aqui tem uma sequência de uma carreira do creme, uma carreira do roxo, uma carreira do verde, 2 do lilás, uma do amarelinho, uma do azul. Aqui, ó, onde eu detalhei bem com vocês essa parte, tem 6 do laranja, 2 do ultravioleta, 3 do verdinho. E a gente finaliza com uma carreira de pontos médios todinha do cremezinho, mantendo aí essa comunicação, ó, do cós da saia com a barrinha e também com o resto da peça. Então, ficou assim, gente, nossa sainha super fácil de fazer, muitas diquinhas de modelagem. É uma das minhas peças favoritas, por isso que eu quis refazer para poder usar mais. Espero que tenham gostado da execução dessa saia e das dicas de modelagem. Caso tenham feito, façam, me marquem lá no Instagram com a hashtag Ramona Eu Que Fiz. Muito obrigada, não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever, curtir e compartilhar o canal, beleza? E um cheirão!